A partir do momento que você fala, Senhor, eu vou ajudar a tua obra. Não importa, Luciana, o que os líderes vão fazer com aquele dinheiro. Por quê? Porque senão eu vou estar sendo um investigador. E não sou eu o investigador e nem juiz. Quem é juiz é Deus. Então o que importa é eu com Deus. O meu coração voluntário para com Deus. Esse coração da viúva foi voluntário para com Deus. Para ajudar a obra de Deus. Então ela deu tudo o que ela tinha. Agora o que estava no coração dela não está relatado no texto. Sim. Só que Jesus observou o quê? A ação voluntária dela, que ela foi uma mulher de fé. Ela deu tudo o que ela tinha. Agora o texto não fala o que aconteceu com aquela mulher. Mas eu posso falar da experiência que eu tenho. Eu já tive experiência extraordinária, não porque eu dei que eu queria. Não, eu sempre tive o coração voluntário. Eu sou vigilante nisso, sabia? Quando eu vou lá dar minha oferta e meu dízimo, eu não falo assim, eu vou dar para Deus dar uma roda nova pro meu carro. Não. Eu dou voluntariamente. O que as pessoas vão fazer, pouco importa. Sim. E Deus nunca deixou faltar, como eu creio que não faltou na vida daquela viúva. Mesmo o texto não relatando. Entendi. Porque Deus é o mesmo, Ele não muda. A Bíblia diz que não há nele variações de comportamento. Ele é o mesmo. Imutável, né? Vamos fechar aqui. Só para fechar, eu vou fazer uma outra pergunta. E aí, essa daqui é para finalizar por enquanto. Mas depois eu vou pegar ela, viu? Vou te contar tudo. Vamos lá. As pessoas hoje afastadas. A pessoa não está ali no corpo de Cristo, né? Não sei se é essa a palavra correta de dizer, mas ela não está ali na igreja. Ela está afastada. Essa pessoa, ela tem que dar o dízimo? Vamos lá. Explicamos já o que é o dízimo. Uma vez que ela é afastada e tem todo o conhecimento. Certo. Explicamos o que é o dízimo. Explicamos que é a oferta, né? Eu destrinchei aqui, lógico, resumindo, né? Porque esse assunto de dízimo e oferta é um assunto que requer muita exegese. O que é exegese na teologia? É você chegar ao original do texto. Hermenêutica é você ter uma interpretação do texto. Aí você vai usar ferramentas para interpretar o que o texto quer dizer. Você vai usar texto, contexto, e aí vai. Vai usar outros títulos, outros textos de apoio para afirmar aquilo que você está lendo, né? Então essas são as ferramentas que a teologia dá. Então, a pessoa que está afastada, que hoje o nome popular é desigrejada, né? Estamos falando muito de desigrejado. Ou desviada, né? O que é desigrejado? Para mim, a pessoa que ela não está congregando, ela não está frequentando em nenhuma igreja, mas ela tem o temor de Deus, ela ainda tem o caráter de Cristo, né? Só que ela não tem mais confiança onde ela estava congregando. Só que lá no seu coração ela procura uma igreja, ainda que ela não proclame, ainda que ela não fale que está procurando uma igreja, mas ela tem ainda uma necessidade de congregar, ainda que seja uma vez por mês, devido ao trabalho dela, enfim. Ela não é desigrejada. Ela não apostatou da fé. Porque a Bíblia fala dos apóstatas da fé. O que é apostatar da fé? É não crer mais em Deus, não crer mais nas suas raízes que ela aprendeu. Isso você apostatou. Você deixou, você largou. Você não confia mais em nada. Mas aí, por exemplo, se a pessoa ela não crê em Deus, aí ela não vai crer mais em nada. Por exemplo, a pessoa se afastou por N motivos, situações, às vezes, que aconteceu dentro da igreja. Isso independente, a pessoa está fora, né? Ela não frequenta mais a igreja ou nenhum outro lugar. Só que essa pessoa, ela pode manter sim a fé dela em Deus? Então, volta lá na graça. A salvação é pela graça. A salvação é pela fé, não pelo que eu faço, não pelo que eu faço. Efésios 2 fala lá. Porque se for pelo que eu faço, eu vou me vangloriar. Ou seja, é graça. Deus, ele salva quem ele quer. Isso é dele. Nenhum homem pode interferir nisso. Porque ele é soberano. Então, no que tange a salvação, eu não posso falar que a pessoa não está indo mais à igreja, ela não vai ser salva. Eu vou estar sendo um religioso, porque eu vou estar colocando assim, ó. Temos que ir à igreja para ser salvo. E não é isso. Eu vou à igreja porque eu sou salvo. Já mudou. Eu vou à igreja, eu vou adorar a Deus juntamente com a comunidade porque eu sou salvo. Eu vou ser grato a Deus porque Ele me salvou.
Agora, eu não vou na igreja para ser salvo. Eu sou salvo, por isso que eu vou na igreja. Já mudou, né? Então, voltando lá, se a pessoa, ela querer ser ofertante, ela querer dar o dízimo, tem muitas pessoas, muitos famosos, que dão dízimos e ofertas. Por quê? Porque ela tem no coração que ela tem que ajudar aquela comunidade. Ela tem que ajudar aqueles irmãos que estão ajudando outros. Isso dentro do âmbito saudável. Do âmbito saudável. Eu não estou falando aqueles corruptos, que infelizmente tem. Né? Paulo, ele alerta a isso, que no final dos tempos virão pessoas amantes de si mesmo, né? Que negarão a fé saudável. Ah, chegou um pêssego para nós aí, ó. Obrigado, amor. Ah, minha esposa que abençoada. Ó, por trás dos bastidores, aqui, ó, a esposa do Léo, a Gi. Deus abençoe, irmão. Trouxe um pêssego para nós aqui. Então, as pessoas que não estão frequentando igrejas, tem muitas que dão dízimo, que dão oferta, por causa do entendimento. A questão é, Luciana, qual é a motivação? No dia que nós entendermos e fizermos essa pergunta, eu vou fazer, mas vai fazer por qual motivação? Eu aprendi isso com o pastor Rogério, hein, pastor? Entendi. Qual é a motivação que você está fazendo? Seja na igreja, seja fora da igreja. Ela pode estar dando dízimo ainda, mesmo fora da igreja, por motivo que foi colocado na mente dela, que se ela não der o dízimo, talvez o devorador, o migrador, o cortador vai entrar ali na vida financeira dela e vai acabar destruindo tudo, e ela tem esse medo de perder o que ela conquistou e ela continua dando dízimo, por exemplo. Essa pessoa aí, ela precisa ser ensinada. Ela precisa de uma pessoa instruída, né, para ensinar ela a importância do dízimo, como eu expliquei aqui. Né, eu não sei se eu fui bem claro, a importância do dízimo e oferta. Né, mas ela precisa sentar com alguém, procurar um líder que esteja disposto a ensinar a Escritura como ela é, porque, repare que eu não estou dando a minha versão, eu estou indo nos textos. Eu não estou dando a minha opinião, eu estou indo nos textos. Então, se a motivação dela, mesmo ela não indo para a igreja, ela for ajudar, continuar ajudando, porque o que importa é o coração dela, não é onde ela está. É o coração dela. Entendo. Entendi. Então, no caso, a pessoa pode sim dar o dízimo e a oferta dela ali, mesmo não estando na igreja. Isso daí é uma questão pessoal da pessoa, correto? Mesmo não estando na igreja, sabe por quê? Vou te provar biblicamente. Qual foi o texto que eu li aqui? Levítico, capítulo 27, não foi isso? Sim. Antigo Testamento, leis mosaicas. Existia igreja naquela época? Não. A igreja foi surgir aonde, que eu falei aqui, textualmente? Lá em Atos. Atos dos Apóstolos. Ou seja, lá no Antigo Testamento, as pessoas voluntariamente já davam seus gados, seus animais, não era isso? Sim. E ali não estava estabelecida a igreja. Ou seja, já havia um coração voluntário lá no Antigo Testamento. Não é isso? Sim. E em Malaquias, continuando no Antigo Testamento, Deus, lá no capítulo 3, o próprio Deus continua falando ali. E já no Novo Testamento, com o surgimento e a organização da igreja, lá em Atos, os lugares que os apóstolos arrumavam, que eram as casas, precisavam ser mantidas. Imagina aí você. Vamos lá, vou criar aqui rapidinho, vou fazer uma construção. Nós vamos na casa de uma viúva. E essa viúva pede um culto lá. Aí vai eu e você na casa dessa viúva. Aí nós vamos chegar lá, vamos comer. Que ela vai servir nós de alguma forma, ainda que seja água. Sim. Vamos comer, vamos beber, certo? Vamos usar as coisas dela lá, luz e água, a gente pega e vem embora. E aí, a situação dessa viúva, como é que ela ficou lá? Talvez ela fez um sacrifício para atender a gente. Talvez ela fez algo que ela nem tinha condição. Aí nós vamos lá, ministra a palavra de Deus, sim. Mas a gente consome todo o celeiro dela e vem embora. E que o meu pastor ensinou? Se é casa de viúva, se você viu que a situação da pessoa, dá observação, uma observada, né? Sem constranger a pessoa, você vai saber, você vai ter um feeling, né? Leva alguma coisa, né? Leva um lanche, leva alguma coisa. Por quê? Para ajudar essa pessoa. Sim. Nós não estamos indo lá para tirar. Lembra o Evangelho de Jesus que eu ensinei aqui? Ensinei, ó, quem sou eu para ensinar? Servir, liderança que serve, não que consome, é a que serve. Nós somos despenseiros de Cristo. Então eu vou pegar minha despensa e dar para as pessoas. Sabe? Entende? Você vê como é que é diferente a motivação? Então, se eu vou num lar que a pessoa está desempregada, eu vi que o pai de família está desempregado, eu tenho isso com a minha esposa, porque eu aprendi com o meu pastor Lugero.
Eu vou levar as coisas, não tirar dela. Ainda que seja um pão, que talvez ela tenha só aquele pão. Certo. Por exemplo, vamos colocar aqui que existe igrejas que talvez não trabalhem com o dízimo e com a oferta. O trabalho central, muitas das vezes, é a questão da doação, da ajuda ao próximo, né? E aí como é que fica, né? Biblicamente, se uma pessoa ela não dá o dízimo, mas ela vai lá na casa de uma pessoa necessitada e ela ajuda essa pessoa necessitada, né? Ali é a forma dela de ajudar, de não sei por qual motivo ela colocou na cabeça isso, mas é a forma dela que ela encontrou de dizimar para Deus, ajudando lá, como a própria Bíblia diz, órfãos, viúvas e tudo mais. Então tem igrejas que têm esse princípio não dízimo, né, mas tem um trabalho muito bom na questão de ajudar o próximo, de doações, de um trabalho fantástico de ajudar o próximo. Como é que fica isso? A igreja, a Congregação Cristã do Brasil, ela tem muito dessas ações aí, né? Só para citar uma das igrejas que fazem isso, mas muitas igrejas fazem isso. E eu, como igreja, eu já fiz isso, né? O dinheiro que eu ia alçar no altar, eu socorri um irmão. Isso eu não falo para me gloriar, não. Muitos irmãos fazem isso, já fizeram isso alguma vez. Sabe por quê? Vamos partir do princípio. Quem é a igreja? A igreja, ela é quando ela se reúne, ali ela é uma igreja. Eu sozinho, eu aqui no meu quarto, eu querendo ter uma vida sozinho, eu não vou ser igreja. A igreja, ela surge quando as pessoas se reúnem. Certo. Esquece as quatro paredes. Eu posso se reunir no meio do mato, posso se reunir numa estação de metrô. Já viu alguns irmãos que cantam hinos ali no metrô? Ali é uma igreja. Ali se formou uma igreja. Então, diretamente respondendo a sua pergunta, Deus ele aceita. Por quê? Porque você socorreu uma vida, você socorreu a viúva, você socorreu o órfão. Por quê? Olha a lógica. Aquele dízimo e aquela oferta, lembra que eu falei da manutenção do templo e ajudar as pessoas? Eu dei exemplo aqui. O dízimo e a oferta vai para quem? Para uma igreja saudável? Para socorrer as pessoas. Certo. Para socorrer o templo, a manutenção do templo, mas principalmente as pessoas. Então simplesmente eu peguei o meu dízimo, não passei pelo altar. Eu fui direto na pessoa, socorri essa pessoa. Fez o que é o objetivo. O objetivo final. É esse, ajudar. Um dos. Sim. O templo, ele precisa ter a manutenção, porque senão o templo fica sem luz. No caso nosso aqui da cidade grande. Sim. Tem igrejas na África que não tem luz, é lampião. Né? Aí vai do discernimento do líder. Como que um líder vai pedir dinheiro lá na África, lá os negrinhos, as pessoas, enfim, se tem negrinho, mas as pessoas que estão ali, né, pesando, crianças pesando 10 quilos. Como que vai pedir dízimo para essa família? Então tudo é discernimento. E é isso. Exatamente. Normalmente essas igrejas, elas dependem dos missionários, das igrejas missionárias que a Batista tem, Que vem de fora, que ajuda, vezes, né? ajuda voluntariamente essas igrejas. E é isso. Certo. Na verdade, a gente já era para ter encerrado, né? Mas vamos lá, só mais uma pergunta. Uma pessoa, um irmão, né, que está ali na igreja, na congregação, que eu falo congregação, Isso. o povo, Local. né? E aí esse irmão, ele não... Talvez ele esteja ali passando por alguma dificuldade na sua vida pessoal, transição de carreira, enfim, né? Acaba chegando ali numa situação um pouquinho complicada financeiramente. E aí essa pessoa acaba não dando dízimo. Por N motivos, né? São vários motivos aí. Como que seria o olhar ali vamos dizer, de Deus para essa pessoa que não pôde dar o dízimo por algum motivo específico? Alguma questão pessoal? Ficou até fácil de responder quando você citou Deus. Eu até achei que você ia falar como fica o líder. Né? Porque Deus, ele não se compara a nenhum homem. Né? Deus, ele é autossuficiente. Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Toda a glória é dele.
Agora, se você perguntasse o líder, eu ia ter que esmiuçar aqui. Mas como é Deus, Deus ele vai tratar com o coração da pessoa. Deus ele sabe o coração da pessoa. Deus não é um Deus narcisista. Não. Deus ele vai entender o coração da pessoa. Porque Deus ele sabe o que está realmente no coração da pessoa. Deus ele não vai levar em conta. Né? Lembra que eu falei da graça? Uhum. Então, não é barganha. Eu vou dar porque eu quero receber. Eu vou dar meu dízimo porque Deus vai ajudar eu a pagar meu carro. Não. Deus ele não trabalha assim. Nem no texto bíblico dá respaldo para isso. Deus é o Deus da graça. Se Deus é o Deus da graça, ele vai olhar a situação da pessoa. É um particular. Ele não vai levar em conta. É um particular de Deus com essa pessoa. Isso. Para com essa pessoa. Isso. Uma outra coisa, também tem... isso acontece em questões de igrejas pequenas que talvez estejam iniciando, né? E uma igreja pequena, ela tem um pouco mais de controle dos seus membros. É muito diferente de uma igreja grande que já tem ali um período já, né? Um nome, um renome. Uma igreja pequena, por exemplo, eles têm a questão do controle do dízimo, né? Da pessoa dizimar ali, ela tem que colocar o nome para eles identificar quem é a pessoa, o valor do dízimo, então acaba tendo um controle ali de quem está dando dízimo e quem não está dando. E aí acontece essa questão aí de um mês a pessoa não conseguir dar, porque teve que pagar alguma dívida ali e infelizmente não conseguiu. E aí essa pessoa acaba ficando exposta no ministério ali, enfim. Né? Passa a não ser obreiro de confiança. E aí gera vários constrangimentos, né? Então, como é que você olha, qual é o seu olhar referente a isso? Eu já observei isso, porque eu andei muito com liderança. Eu já observei isso daí. Mas entenda uma coisa. Lembra que eu falei de responsabilidade que a liderança tem de administrar? Pastor Oswaldo, um abraço para o pastor Oswaldo. Por que eu citei ele? Pastor Oswaldo é da Igreja Batista. Uma das coisas que eu ouvi ele falar quando eu estava fazendo integração, porque lá na Batista tem a integração para você conhecer aonde você está entrando. Sim. Então ali eles passam para você, né? Onde você está entrando e você decide se você vai ou não. Né? Achei muito bacana essa visão. E ali você pode fazer perguntas para o pastor, como você está me fazendo aqui. E ele falou, isso vai marcar pro resto da minha vida, ele falou que ele não sabe quem é dizimista e não quer saber quem é dizimista. Por quê? Para não influenciar nas decisões dele. Olha que interessante, isso marcou para mim. Ou seja, ele vai tratar as pessoas por igual. Quando ele trazer o Joãozinho e trazer o César, o coração dele não vai se aventurar, poxa, o Joãozinho ele dá tanto de dízimo e o César nem dízimo deu nesses meses que passou. Certo. Então ele não corre esse risco da vaidade. Ele não corre esse risco da presunção. Sabe? Então ele prefere não saber quem é dizimista e nem em nome de dizimistas, ele não olha isso. Então a decisão dele é simplesmente baseada na Bíblia, decisões ministeriais. Na Bíblia e na experiência que ele tem no campo, né? Ministerial, né? Achei Sim. muito interessante isso daí. Agora as igrejas que têm controle, volta a dizer, é mais do mesmo que eu estou falando aqui, né? Volta a dizer, Deus um dia ele vai tratar com tudo isso. Nós não podemos esquecer que há um Deus que está vendo tudo isso. Há um Deus que ele está vendo a intenção dos corações. Né? Há um Deus que está vendo tudo. Eu posso estar nessa entrevista aqui sendo um religioso. Eu posso estar falando aqui, mas com a mente em outras coisas aqui. Certo. Como você pode estar me entrevistando, mas com a sua mente em outras coisas. E Deus está vendo isso. O que as pessoas não estão vendo, o que você não está vendo de mim, Deus ele está vendo. Então essas igrejas que manipulam as pessoas, que fazem de uso próprio os dízimos, as ofertas, um dia ela vai se dar com Deus, ela vai prestar conta com Deus. Porque a igreja é de Deus. Ela é de Deus. Quem derramou o sangue lá na cruz do Calvário foi Jesus. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu único filho, Jesus, que morreu por nós. Então a igreja é de Cristo, ela não tem dono. Só que infelizmente, muitas igrejas têm donos, têm tiranos, infelizmente, muitas igrejas têm tiranos. E se ele não se converter, se ele não se arrepender, infelizmente ele vai prestar conta com Deus. Bom, se a gente se estender, realmente tem assunto.
tem muita coisa para compreender, né? E eu creio que tudo que falamos aqui, muitas pessoas também que tinham dúvidas relacionadas à questão da oferta do dízimo, e vários, a gente conseguiu Esperamos, falar né? várias coisas. Esperamos, né? Que conseguimos, né? Conseguimos. E com certeza faremos um novo podcast, né? E bem bacana, eu gostei bastante, né? Como eu sempre digo, a vida é um processo de aprendizado muito grande e eu estou aprendendo aqui hoje. Então eu quero agradecer, esse podcast foi fantástico. E nós vamos fazer um outro, tá bom? Eu agradeço por poder estar aqui tendo essa oportunidade de aprender com você. E nós aprendemos, né? Com a Bíblia, né? O texto, ele nos ensina, a Bíblia nos ensina. Salmo 119, versículo 105, vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, se tem algo escuro, olhe para a Bíblia, porque ela é luz para os nossos caminhos. Se nós estamos andando em passos que não nos dá segurança, então olhe para a Bíblia. Peça para Deus discernimento que Ele vai ensinar. Inclusive sobre os dízimos e oferta. Então eu sou um ofertante dizimista, creio, né, no poder da voluntariedade, eu creio, né, mas não creio que eu dando eu vou receber de Deus, porque aí é barganha. Se eu fizer isso eu vou estar barganhando com Deus. Aí já é um outro assunto também interessante para se debater depois. Mas é isso aí, pessoal. Agradeço. Como eu falei no início, curte o vídeo, deixa o like de vocês, compartilha para outras pessoas obterem essas informações importantes e teremos um novo podcast aí. Aguardamos vocês. Bom, e comentem também, tá bom? Muito obrigada e uma ótima noite a todos. Uma ótima noite aí. Deus abençoe. Pastor Ludgero, pastora Roseli, pastor Cícero, os irmãos, um beijão a todos da comunidade evangélica Restauração em Cristo. Um beijão para o pastor Joaquim, a Iracema, sua esposa. Beijão para o pastor Osvaldo, toda a sua equipe ministerial, que é o meu pastor hoje. Né? Deus os abençoe. O pessoal do culto nos lares, né? A irmã Eliane, o Luiz, o seu esposo, todo mundo que está ali, pastor Carlos. Deus os abençoe. Beijão para minha esposa também e até mais.